mais um videozinho hoje aqui no canal, gente. E o que eu queria retratar com vocês hoje, meninas, é rejeição à gravidez, né, gente? Porque a gente pensa que não, mas muitas mulheres passam por isso, né, por essa situação. Eu me vi nessa situação na minha segunda gestação, tá, gente? Mas antes de tudo, meninas, não se esqueçam de dar um likezinho aqui no meu vídeo, tá? E se inscrever aqui no canal para poder ficarem por dentro de todos os vídeos que eu postando aqui, tá bom? E ativa o sininho, tá, galera? Então, meninas, vamos lá. Eu sei, gente, que muitas mulheres com certeza devem passar por essa situação. Só que acontece, quando a gente não vive aquilo, a gente julga muito, né? A gente costuma dizer, ah, é frescura, por que não deu para quem quis ao invés de jogar no lixo? Entendeu? Então, tipo assim, eu não vou dizer que não. Eu já pensei assim várias vezes. Quando você vê aquela cena na televisão que uma mulher jogou uma criança no lixo, você fala, porra, é uma filha de não sei quem, por que não dá para alguém que quer cuidar e tal. Só que quando eu vivi essa situação, gente, eu vi que não é uma coisa fácil. Se você não tenta mudar o seu pensamento, você realmente acaba fazendo besteira, gente. Que foi o que quase aconteceu comigo, né? Porque o que acontece? Eu sempre tive um relacionamento muito bom com o pai do meu filho em relação a conversar. A gente sempre conversou muito e um dos nossos papos foi que nós não queríamos filhos. Porque até então, gente, realmente eu não queria filho, não naquele momento. Eu pensava assim em ter um outro filho daqui mais uns 4 anos, tá com minha vida bem mais estabilizada, lógico. Aí sim eu pensaria em ter um outro filho. E só, tá? Porque eu também não quero virar um coelhinho da Páscoa, não. Se enchendo o leitinho de criança, não. Então, só isso. Não queria ter mais. Só que o que acontece? Eu, para quem não sabe, fiz uma cirurgia bariátrica. Só que eu não sabia que por causa da cirurgia bariátrica, a minha fertilidade iria aumentar muito. Mas para algumas pessoas não julgarem já dizendo, ah, por que simplesmente não tomou um remédio? Gente, eu tomei o remédio, tá? Só que o que acontece? Se já houve a fecundação, não adianta que o remédio não vai cortar nada, tá? Porque eu cheguei a tomar a injeção, porque eu queria optar pela injeção, e para mim seria melhor, porque eu sou sincera, ficar tomando remédio todos os dias não dá para mim. Então, eu queria optar pela injeção. Mas, como já tinha havido a fecundação, não adiantou de nada, né, gente? Minha menstruação atrasada alguns dias, eu sentindo alguns enjoos matinais, sendo que em nenhum momento eu associei a gravidez pelo fato de ter feito uma cirurgia. Eu tava achando que tudo fosse feito da cirurgia. Então, mas mesmo assim, gente, tanto que em relação à bariátrica, é até um assunto que eu quero conversar com vocês depois com mais calma. Eu nunca tive nenhum problema, nunca tive nenhum mal-estar por causa da cirurgia. Só que até então, os sintomas da gravidez eu associei à bariátrica. Eu falei, deve ser por isso. Também não me preocupei quando a menstruação atrasou, porque eu falei, ah, deve ser algum efeito da cirurgia. Porque, tipo assim, a gente acompanha alguns grupos e algumas pessoas falavam, ah, minha menstruação atrasou e tal, que não sei o quê. Então, tipo assim, você acompanha, você pensa, comigo foi a mesma coisa, você não vai associar isso a uma gravidez, né? Então, depois de 10 dias, eu aquela coisa na cabeça, falei, quer saber? Vou fazer um testezinho. E fiz, gente. E pra minha surpresa, tava eu grávida. Gente, eu só sabia chorar. Falei, cara, o que eu vou fazer agora? Gente, eu tinha acabado de ser desligada da empresa que eu trabalhava. E eu só sabia chorar, 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 chorar. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? Eu, grávida, morando de aluguel, outro filho para sustentar e agora um bebê que vai vir a caminho. Falei, o que eu vou fazer, gente? Dinheiro não dura para sempre. E vem coisas de criança que você tem que comprar, um monte de coisa que você tem que fazer. Então, eu me via naqueles pensamentos de fazer um monte de besteira. Porque primeiro eu falei, eu não quero essa gestação. Gente, foi um bloqueio tão emocional na minha mente que eu falava assim, pra que eu vou querer outra criança? Eu já tenho um filho, meu filho é lindo, eu amo ele, o nome do meu filho é Benjamin. Eu não quero outra criança na minha vida. Não agora. Gente, pra vocês terem uma noção. Com todo mundo que eu conversava, eu perguntava assim, você não conhece alguém que é uma criança?
Você não conhece alguém que quer adotar, você não conhece alguém que quer comprar. Olha só, para vocês terem ideia do meu pensamento. Eu perguntava se ninguém sabia de alguém que queria comprar uma criança. Gente, isso aqui eu tô contando as minhas experiências, o que eu passei, porque para mim foi muito difícil. Eu cheguei aí no Google e procurar um mercado negro, que eu falei, eu pensando no meu pensamento, gente, olha a mente, como fica a mente da pessoa. No meu pensamento, eu falei, deve dar um dinheirinho essa criança. Eu vendo ele e fico de boa com meu filho mais velho, porque eu não queria, né? Gente, mas eu peço tanto perdão a Deus por isso, porque, vou te falar, é uma situação muito complicada. E eu várias vezes, gente, eu ia pra igreja, eu chegava na igreja, chorava e falava assim, eu não te pedi essa criança, eu não quero. Eu falava assim, Senhor, tira ela de mim. Olha o grau, como é que chega, como fica a mente do ser humano. Quando nosso corpo entra num bloqueio, entra numa rejeição. Porque automaticamente você não sente carinho, você não sente amor por aquilo que você está carregando. Gente, a criança mexia, eu ficava assim, ai, eu não aguento essa criança mexendo. Eu não sentia amor nenhum. E no meu primeiro filho, gente, foi completamente diferente. Cada mexidinha, nossa, meu coração se enchia de alegria. Mas eu não conseguia sentir isso na gravidez do Benício. Era um bloqueio muito grande, muito grande. Tanto que pra vocês terem noção, gente, eu não consegui arrumar nada da criança, nada. Eu não comprava roupa, eu não mexia em nada, sabe? Só fui começar a ver isso lá pro finalzinho da gravidez. Porque aos poucos eu fui começando a aceitar, de tantas pessoas conversarem comigo. Minhas irmãs falavam, Dani, não pensa assim, para com isso. Aí eu virava pra mim e falava assim, pô, você não quer criar? Cria você, eu não quero não. Sabe, eu chegava pras pessoas e falava, pô, não sabe quem quer? Gente, eu não quero. Aí minha tia falava, Dani, não pensa assim não, Dani. Porque a criança sente. Ao mesmo tempo, quando alguém falava isso pra mim, eu tinha aquele remorso. E falava assim, poxa, a criança vai sentir que a mãe não quer ele. Mas só que eu não conseguia sentir amor, porque eu falava, eu não quero outra gravidez agora, não quero. E não só isso, gente, o meu medo era, poxa, eu acabei de operar, eu tô colocando a vida de uma criança em risco. Porque, tipo assim, como eu fiz uma cirurgia bariátrica, a cirurgia é uma cirurgia muito evasiva. Então, tipo assim, o meu corpo já não absorve os nutrientes direito, de uma forma correta. Então, eu tenho que tomar alguns suplementos. Eu falei, como que o que já não é para mim, suficiente para mim, vai ser para um bebê? Então aquilo me preocupava muito também, me preocupava muito. E ao mesmo tempo eu falava, poxa, eu não quero ter que passar por tudo isso de novo. O que mais me dava tristeza era eu deitar para dormir e falar assim, cara, agora eu tava começando a dormir a noite inteira e agora eu vou ter que passar a acordar porque agora eu vou ter que cuidar de um bebê. Sabe? Aquilo, esse bloqueio é que tava me atrapalhando a aceitar, esse bloqueio. Mas aí quando as pessoas iam conversando comigo, falando, Dani, não pensa assim e tal. Tipo assim, eu comecei a conversar com Deus e falei, Senhor, tira isso de mim, porque eu não quero que a criança, quando nascer, se sinta uma criança rejeitada, se sinta uma criança que não é amada. Porque, tipo assim, tava dentro de mim, gente. Eu queria amar meu filho, eu queria. Mas o bloqueio era muito grande, o bloqueio era muito grande. Então eu falo pra vocês, hoje eu não julgo a mãe que passa por essa situação. Porque realmente, gente, é muito complicado, é muito difícil. Pra você sentir amor por aquilo. Gente, eu tava carregando e eu não conseguia sentir amor pelo meu filho mexendo na minha barriga. Sabe, o ponto de você olhar pro seu filho mais velho e falar assim, eu tenho aquilo ali, pra que eu quero outro? Eu não quero outro. Sabe, tipo assim, às vezes as pessoas não, o homem, ele tem aquele pensamento de achar que, tipo assim, a gente quer dar golpe da barriga. Só que não é, gente, não é assim. Sabe, às vezes pode ser um deslize, o remédio que aconteceu. Mas e o que aconteceu? Só que, tipo assim, eu também ficava naquele pensamento assim, eu não posso tirar porque tirar é pecado. Mas pensava em dar pra alguém ou vender, que também é pecado. Porque na Bíblia diz que não existe pecadinho ou pecadão, é pecado e pronto. Só que quando eu comecei a botar Deus na frente, falei, Senhor, me ajuda, tira isso de mim, porque eu já estava entrando num processo de depressão por causa da gravidez. E o que mais me pegava era o fato de eu estar desempregada também. Porque eu falava, como que eu vou fazer com uma criança estando desempregada? Gente, muita gente nem sabia que eu estava grávida. Muita gente hoje, ó, quando me vê com meu filho, fala, nossa, esse filho é seu? Eu falei assim, é. Também pelo fato dele ser branquinho, tá, gente? Porque às vezes as pessoas acham que nós que somos pretinhas não podemos ter filho branco, tá?
Então, muita gente pergunta, você ficou grávida? Eu nem sabia. Então, tipo assim, eu procurei esconder muito de todo mundo. Porque eu pensava assim, como eu perdi muito peso por causa da cirurgia, o que eu vou fazer? Eu levava meu filho de manhã todo dia pra creche. Vou sempre andar de roupa grande, as pessoas vão ver a barriga crescer, vão pensar assim, poxa, ela já tá engordando de novo. Então, quando eu desse a criança depois que ela nascesse, ninguém nem iria suspeitar, entendeu? Eu iria voltar a perder peso normalmente e ninguém nem iria dar conta de que eu tive um filho. Mas, graças a Deus, Deus tirou isso do meu pensamento. Porque, realmente, gente, o meu pensamento era esse, era fazer isso. Ficar grávida, ninguém saber, e depois que ele nascesse, eu desse a criança. Mas, graças a Deus, isso não aconteceu. Porque Deus me ensinou a ter um amor pelo meu filho. Mas eu vou falar pra vocês, gente, foi muito complicado, de verdade. De verdade, mas hoje eu falo pra vocês, meninas, eu amo meu filho de paixão. Aquilo que eu pedi a Deus quando eu tava grávida, que eu falava, você me deu, você tira. Hoje eu olho pra ele e falo, Senhor, não permita que nada aconteça com meu filho, porque eu não sou capaz de suportar. Não sou. Entendeu? Então, eu sei, hoje eu me ponho no lugar daquela mãe que passa pelaquela situação, a mãe que tá em depressão, que decide dar o filho pra alguém. A gente não sabe o que tá se passando na vida da pessoa. A gente não sabe como que tá dentro da casa dela, se ela tem comida pra comer, se ela vai ter comida pra dar pro filho. Então, às vezes, pra ela, a melhor situação vai ser fazer isso. E hoje eu falo pra vocês, gente, eu crio meus 2 filhos sozinha, sozinha. Mas graças a Deus, Deus tem me sustentado em todo o momento, todo momento. Ele não tem me desamparado. Mas só que o desânimo na gestação foi tão grande, gente, que eu não arrumei nada do menino. Eu vim arrumar as coisas do meu filho mais novo uma semana antes de nascer, porque eu não tinha ânimo pra fazer nada. Fui aceitando bem aos poucos. Agora, dizer pra vocês que eu aceitei mesmo só depois que ele nasceu. Foi aí que eu aceitei realmente a criança. Mas enquanto ele tava ali na barriga, ainda tava naquele processo, tipo, uma hora eu falava, ai, que lindo, eu tô grávida, vai ter um bebezinho. Mas em outro momento eu falava, eu não queria estar com isso aqui. Eu não queria estar nessa situação. Mas Deus sabe todas as coisas. Graças a Deus, gente, Ele me capacitou em todos os momentos. Ele não me deixou sozinha. Assim como foi na gravidez do Benjamin, que Ele me ajudou, botou pessoas boas na minha vida. Ele também colocou na gravidez do Benício. Tanto que, gente, Deus é tão bom que depois isso é um outro assunto que eu quero falar com vocês, meninas. Nós gestantes, temos muitos direitos que a gente não sabe. Eu fui desligada da empresa, fiquei grávida dentro do meu aviso prévio, que foi de 48 dias, tá? Eu não sabia disso, gente, eu não sabia. Tanto que eu fui descobrir, eu tava com 5 meses de gravidez, 5 meses que eu tinha direito, porque como eu fiquei grávida dentro do aviso, automaticamente você ainda está grávida, você ficou grávida como se estivesse trabalhando, só que eles te pagaram o seu aviso, meu aviso foi indenizado. Então, gente, eu tinha direito sim, só que eu só fui saber com 5 meses. E sim, eu corri atrás. Porque você na hora pensa, ou eu mato meu orgulho, ou eu dou comida para sustentar a criança. Eu não poderia ficar com orgulho de dizer eu não volto para a empresa por eu estar num cansaço psicológico, ou meu filho ficaria sem ter fralda, sem ter leite. Então eu tive que decidir, não, eu opto por voltar, porque eu preciso do dinheiro, porque o dinheiro que eu recebi não vai durar para sempre. Então eu precisaria do dinheiro para poder manter os meus filhos, não só um, agora 2. E eu voltei para a empresa. Meninas, isso é um assunto que eu vou tratar com vocês no próximo vídeo, tá? Que vai ser a minha reintegração ao trabalho e os direitos que nós gestantes temos e não sabemos, tá? Agora eu vou deixar vocês até a próxima, tá? E não se esquece de dar um likezinho no meu vídeo, tá, gente? E se inscrever aqui no meu canal, tá, meninas? Beijo, beijo, beijo e muito obrigado pelas curtidinhas.